Lucas capítulo 7, do verso de número 36 ao 50. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: pois você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Deus, querido Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que privilégio temos nós hoje à noite de abrir a Tua Palavra, Senhor, e meditar nas Escrituras, e ouvir, ó Deus, a ministração da Tua Palavra. Eu te peço que cada palavra dita, que cada palavra, ó Deus, que saia da boca do pregador, penetre profundamente nos corações que hoje à noite aqui estão, não, ó Deus, meramente por sua eloquência ou coisa do gênero, mas sim pela aplicação do Teu Espírito Santo às nossas mais profundas necessidades, Senhor, as nossas mais profundas carências. Vem pela Tua Palavra e mexe no que precisa ser transformado, mudado, Senhor, santificado, consolidado, edificado em nossas almas. É o que nós te pedimos e te rogamos por Tuas misericórdias, em nome de Jesus, e gratos ao Senhor, todos nós digamos amém. Deixe-me perguntar, alguma vez na vida você já foi humilhado? Você já passou alguma vergonha em público? Na escola, no trabalho, na vizinhança, no meio da família? Uma família no estado de São Paulo recebeu uma ligação às 2h da madrugada para ir buscar o corpo do patriarca daquela família num motel, porque ele estava com um amante e teve um infarto.
Vocês conseguem imaginar a vergonha e a humilhação para aquela família? A humilhação, que é o que nós vamos falar hoje à noite, não desperdice seus dias de humilhação. A humilhação é uma das sensações mais dolorosas que alguém pode experimentar, que alguém pode sofrer. A humilhação, ela não é um mero ato público de chacota, mas sim um estado de espírito depreciado, uma condição perene de rebaixamento, de se sentir desprezado, inútil, rejeitado. Muitos são levados ao suicídio por não saber conviver com a dor da vergonha, com a dor da humilhação. A partir do dia, meus irmãos, em que o homem desobedeceu a Deus em Gênesis 3, a raça humana conheceu o que significa viver sob humilhação. O pecado inaugurou na existência humana a vergonha de viver sob as mais variadas formas de humilhação. Humilhação porque não tem formação acadêmica. Humilhação por causa do sobrenome. Humilhação por causa do bairro onde mora. Humilhação por causa da cor da pele. Humilhação por causa do quanto ganha, da profissão. Humilhação por causa da roupa que veste. Humilhação por causa da casa que mora. Humilhação por causa da doença que tem. Humilhação por causa dos filhos rebeldes e tantas outras coisas. O pecado nos deixou por herança uma vida sob humilhação. E o texto que acabamos de ler hoje à noite nos dá conta do quão terrível é viver um estado constante, ininterrupto, contumaz, cotidiano de humilhação. Aqui está uma mulher que nós não sabemos seu nome, não sabemos seu endereço, não sabemos sua descendência, porém sabemos que ela vivia sob um estado contumaz, incansável de humilhação pública e social. Lucas a descreve no versículo 37 como pecadora, e o fariseu vai fazer o mesmo no versículo 39. Alguns estudiosos acreditam que possivelmente ela fosse uma prostituta, pois assim eram chamadas publicamente aquelas que se prostituíam. Elas eram chamadas de pecadoras. Esta mulher, ela trazia sobre si as 3 marcas de uma vida humilhada. Quais são, pastor, as 3 marcas de uma vida humilhada? Em primeiro lugar, a crítica. Onde quer que ela fosse, ela estava debaixo de críticas, olhares críticos, cochichos críticos. Ela tinha de lidar com a crítica em todos os momentos e em todos os lugares. Não existiam elogios para ela, apenas crítica. Para a sociedade, ela era pecadora. Em segundo lugar, ela tinha a marca da rejeição. Como pode ser notado, ela não era bem-vinda em parte alguma da sociedade. No versículo 39, o fariseu disse a Jesus, disse em seu coração sobre Jesus: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Ou seja, ela era jogada à solidão, jogada ao ostracismo público, ao exílio em sua própria terra. Em terceiro lugar, a terceira marca de uma vida humilhada são as lágrimas. O versículo 38 diz que ela vertia e vertia lágrimas e mais lágrimas sobre os pés de nosso Senhor, e não havia palavras em sua boca, não havia um ai, apenas lágrimas copiosas em seus olhos e um coração profundamente machucado. Perceba, as lágrimas dessa mulher revelam a sua absoluta impotência ante a humilhação diária que ela vivia. A história dessa mulher ecoa na vida de muitas pessoas em nossos dias que vivem debaixo de profundas humilhações em várias áreas da vida.
Quando olhamos para essa mulher, podemos perceber nessa mulher inúmeros pais, inúmeras esposas, inúmeros maridos, inúmeros filhos, inúmeros profissionais que vivem debaixo de constantes críticas, de constantes rejeições e de constantes lágrimas. Muitos são os que sofrem o ostracismo público, muitos são os que sofrem a crítica familiar, que derramam lágrimas de vergonha diariamente. O esboço de suas vidas pode ser resumido nesses 3 pontos: crítica, rejeição e lágrimas. Entretanto, a história dessa mulher que vivia debaixo dessa tríade da tristeza também nos diz que a experiência da humilhação, ela não deve ser infrutífera em nossas vidas. Infrutífera. Mas sim que tal experiência deve ser explorada para o nosso amadurecimento cristão. Paulo vai dizer em Filipenses 4:12 que tanto sabia estar humilhado quanto ser honrado. Ele aprendeu a tirar boas lições da humilhação. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8, está escrito que, embora Jesus fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E humilhação foi uma das terríveis coisas que ele sofreu. Isto significa, meus irmãos, que os dias de humilhação são suportáveis. Que os dias de humilhação podem ser frutíferos em nossas vidas. Que ninguém precisa tirar a sua própria vida por estar passando por dias humilhantes em alguma área de sua existência. E o exemplo dessa mulher humilhada, nos ajuda a aprender como não desperdiçar esses dias de humilhação com depressão, com murmuração, com reclamação, com lamúrias. A história dessa mulher nos ensina que podemos extrair do seu exemplo preciosas lições para uma vida firme, mesmo em dias de humilhação. Quais são essas lições, pastor? Em primeiro lugar, a primeira lição que temos aqui: aproveite os dias de humilhação para conhecer mais de si mesmo. Aproveite os dias de humilhação para conhecer mais de si mesmo. E eu quero voltar com você, por favor, ao capítulo número 7. E veja comigo o versículo de número 37, que diz assim: e eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco de alabastro cheio de perfume. Grife essa palavra, pecadora. Esta era a sua identidade. Observe. Essa mulher conhecia a si mesma. Não havia nenhuma novidade com esta insígnia, com este carimbo. Ela sabia que era pecadora. Ela sabia que era transgressora da vontade de Deus. Não lhe cabia fazer cena. Não lhe cabia teatralizar a sua humilhação diante de Cristo, pois era uma humilhação pública e real, genuína. A única coisa que cabia a essa mulher era concordar com esse título. Concordar. E ela fez isso com o quê? Ela fez isso com os atos de chorar, de beijar os pés de Jesus e de ungí-los com perfume. Esta foi a forma dela dizer: eu sei quem sou. Eu sei quem eu sou. Não com palavras, mas com lágrimas. Irmãos, aqui está um ótimo remédio para as nossas almas nos dias de humilhação. Reconhecer quem somos e que precisamos de ajuda. Reconhecer nossos limites, reconhecer nossas falhas, reconhecer nossos pecados. Sabe por quê? Porque é muito feio um fracassado soberbo. É muito feio um fracassado que não se dobra. É muito feio um fracassado que não se humilha, que não se enverga, que não aceita a realidade.
que não assume as suas falhas. Quando Napoleão Bonaparte, o imperador francês, foi exilado na ilha de Santa Helena, dizem os seus biógrafos que, enlouquecido pelo tédio, ele passou a se vestir novamente como imperador e a querer dar ordens aos ingleses, como se ainda fosse imperador, sem entender que ele estava vivendo dias debaixo de profunda humilhação social. Hermann Göring foi um famoso general do exército de Hitler, que quando estava no banco dos réus, no conhecido julgamento de Nuremberg, na Alemanha, onde foram julgados os crimes nazistas pelas mortes de tantos judeus, etc., Göring queria controlar as testemunhas e os juízes, dar palavras de ordem aos juízes, dizer como é que a coisa tinha que ser, sendo que ali, no banco dos réus, ele não passava de um homem humilhado, condenado à morte. Nós temos um caso bíblico, meus irmãos, muito claro a este respeito, foi o de Saul. Saul desobedeceu a Deus, foi rejeitado por Deus, mas sabe o que Saul fez com Samuel, quando Samuel foi lhe contar essa história? Saul fez isso aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 22 a 28. 1 Samuel 15, do 22 a 28, diz assim: porém Samuel disse, isso Samuel estava dizendo a Saul: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temei o povo e dei ouvido à voz deles. Mas agora peço que você perdoe o meu pecado e volte comigo para que eu adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei com você. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, ele também rejeitou como rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul o segurou pela borda do manto e este se rasgou. Olha a soberba desse homem. Verso 28, então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. Somente até aqui. Saul foi um homem que não soube entender o tempo de humilhação que lhe sobreveio. Irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres que saibam discernir os tempos de humilhação também. Os tempos em que nem todos os dias estamos na crista da onda, nem todos os dias estamos no topo da montanha. Como dizia Spurgeon, aqueles dias onde nem todo dia o feliz está alegre. Salomão foi claro em dizer que há tempo de chorar e tempo de rir. Eclesiastes 3:4. Talvez hoje seja o seu tempo de chorar. Talvez hoje você não passe de um pai humilhado pelas atitudes vergonhosas de seus filhos, uma esposa humilhada pelo seu marido, uma mãe depreciada por seus filhos, um esposo rejeitado por sua esposa, um empregado humilhado por seu patrão, um filho desprezado dentro do seu próprio lar. Ouça-me, creio piamente que esta é a oportunidade de você parar e calcular o que houve.
O que aconteceu? Onde, por exemplo, você falhou? Onde você falhou no casamento? Onde você falhou na criação dos seus filhos? Onde você falhou na esteira dos seus relacionamentos sociais? Onde você falhou no campo de sua vida profissional? No seu relacionamento com Deus? Onde você falhou? Por quê, pastor? Porque os dias de humilhações não são tempos de permanecermos orgulhosos e altivos. São tempos de parar e pensar onde está o erro. O que lhe conduziu àquela trágica situação. É tempo de reconhecer os pontos onde você falhou, onde você fracassou, onde errou, o que de fato aconteceu. Sócrates dizia o seguinte: uma vida não examinada não merece ser vivida. Uma vida não examinada não merece ser vivida. Às vezes, irmãos, eu vejo algumas situações na vida que a gente julga muito pela emoção, esquece de parar e pensar e calcular o que aconteceu. Então, às vezes eu vejo muitas situações de pessoas já idosas, idosos, pessoas sofrendo, ou em asilos, ou em outras situações de sofrimentos, situações tristes, situações de profunda humilhação, de abandono dos filhos, enfim, situações tristes. Então eu me pergunto, como foi a vida daquele senhor e daquela senhora quando ele tinha vigor para ser um bom pai? Quando ele tinha vigor para ser um bom marido? Quando ele tinha vigor para ser um bom amigo? Será se ele foi um bom amigo, um bom pai, uma boa mãe, um bom vizinho? Então, quando você vê uma pessoa idosa sofrendo muito, você analise também esse outro lado. Porque eu conheço pessoas idosas que estão sofrendo exatamente porque foi o contrário. Foram péssimos pais, péssimas mães, péssimas esposas, péssimos maridos, péssimos amigos. E aí, como chegar na terceira idade, por exemplo, com uma vida rodeada de pessoas, de amizades, de cuidados? Não tem como. Não tem como. E aqui está um alerta para nós. Uma vida, dizia Sócrates, não examinada não merece ser vivida. O puritano Cotton Mather disse o seguinte: um cristão deve sempre pensar com humildade a respeito de si próprio e ser cheio de reflexões e autocensura. E autocensura. Não vá para frente do espelho achar que está tudo muito lindo e que está tudo muito em ordem na sua vida, porque você é a melhor pessoa do mundo. Tenha cuidado com isso. Tenha muito cuidado. Jonathan Edwards escreveu 70 resoluções para abalizar a sua vida. 70 resoluções. Na resolução 37, ele disse o seguinte, veja o que esse homem disse, abre aspas: resolvi inquirir todas as noites, ao deitar-me, onde e em quais circunstâncias já fui negligente, que atos cometi e onde me pude negar a mim mesmo. Também farei o mesmo no fim de cada ano, de cada mês e de cada semana. Fecha aspas. Veja, é isso que devemos fazer todas as noites de nossa vida, principalmente nos dias de nossa humilhação. Um autoexame. Um autoexame. Enquanto para o homem do mundo ser humilhado não é nada legal, para o cristão bíblico passar por uma humilhação é um tempo de amadurecimento. É um tempo em que ele precisa extrair daí lições frutíferas para a sua história. No Salmo 103, versículo 14, diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por quê? Porque o homem bíblico, ele olha para si e ele entende que não é feito de ouro. Ele entende que ele é feito de pó. De pó. No hino 126 da harpa cristã diz assim: quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa,
sem as asas da humilhação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Nós vamos passar por isso. Meu amigo, a proposta dessa mensagem, logo de entrada, é fazer com que você enxergue lições de grandeza, de nobreza, de hombridade, que se possa aprender no tempo da humilhação. E humilhar-se, aceitar uma realidade da qual muitas das vezes a gente quer fugir, não é o mais saudável. Vocês devem lembrar que quando Adão pecou, e Deus veio ter com Adão, ao invés de dizer, Senhor, eu pequei, eu errei, a culpa é minha. Não, o que ele fez? Foi a mulher que tu me deste. Vê, botou a culpa na mulher e em Deus. Foi a mulher. Por quê? Porque nos dias de nossa humilhação, a gente tende a querer achar culpado em todos os lados. A gente tende a querer, na nossa autocomiseração, na nossa vitimização, a gente tenta achar a culpa da nossa humilhação, muitas das vezes, não em nós mesmos, mas nos outros. Tudo bem, eu concordo. Há humilhações que vêm de fora, eu concordo. Mas muito das humilhações que a gente passa, nós somos a causa. Nós somos a causa. Nós somos a razão disso. Portanto, humilhar-se é um ato de quinta grandeza que a gente deve aprender. Quando Davi cometeu adultério e homicídio no caso de Batseba, quando repreendido pelo profeta Natã, ele disse, pequei contra o Senhor. Salmo 51, pequei contra o Senhor. Essa foi a realidade. O centurião romano tinha um servo que estava muito doente. E quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, ele enviou alguns anciãos judeus a pedir ajuda a Jesus. E indo Jesus até a sua casa, o centurião romano disse o seguinte para ele. Volte comigo, por favor, a Lucas, capítulo número 7. Olha o que esse centurião disse a Jesus. Versículo número 6 a 10. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho os soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. E ao meu servo, faça, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Nem mesmo em Israel. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Perceba, duas histórias, Davi e centurião. Eles reconheceram seus limites, cabendo-lhes apenas humilhar-se. Um homem ou uma mulher que use de seu estado de humilhação para conhecer mais de si mesmo, de seus limites, de suas falhas, de suas culpas, de seus pecados, é alguém que terá um grande êxito contra qualquer amargura da vida, contra qualquer dissabor da vida. A ideia aqui, meus irmãos, é humilhar-se na humilhação. É bem redundante isso. Humilhar-se na humilhação. Isso é o início do caminho por onde podemos sair dos dias difíceis. É como dizer, eu falhei. Agora deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer para mudar isso. Deixa eu ver aqui qual é o próximo passo que eu devo dar. E então, ao conhecer mais de si mesmo, você poderá dar um segundo passo. Portanto, em primeiro lugar, aproveite os seus dias de humilhação para conhecer mais a si mesmo. Talvez você esteja vivendo dias de glória. Talvez você esteja vivendo dias em que não olha por todos os lados e não veja nada de humilhação ocorrendo, de alguma vergonha, de alguma crise em sua vida. Tudo bem, tem dias que são assim mesmo e esses dias são maravilhosos. Porém, nesses dias, anote tudo o que eu estou lhe dizendo, para que quando chegar o dia da sua humilhação, você saiba
o que fazer, porque esse dia vai chegar se você é morador desta terra. Em segundo lugar, conduza a sua humilhação à presença de Cristo. Conduza a sua humilhação à presença de Cristo. Volte comigo ao capítulo de número 7 e veja comigo o verso de número 38. E estando por detrás, aos pés de Jesus, vocês devem lembrar que a mesa naquela época, ela era baixinha, e quando eles sentavam de um modo que as pernas ficavam para trás, os pés ficavam assim para trás. Verso 38. Chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Observe, no primeiro ponto a gente viu uma espécie de humilhação um tanto que externa. Era a maneira como ela era vista e assim ela também concordava. Neste segundo ponto, nós encontramos essa mulher numa espécie de controle interno da humilhação. Ou seja, ela não está mais sendo conduzida pela humilhação. Agora ela está conduzindo a humilhação de seu coração aos pés de Cristo. Em outras palavras, na presença dos homens, ela é humilhada. Ela é humilhada. Na presença de Cristo, ela se humilha. Certo? Na presença de Cristo, ela assume o controle da sua humilhação. É como se ela dissesse: já que me humilham mesmo por ser pecadora, pois bem, levarei toda a minha humilhação à presença de Cristo. É melhor ser humilhada aos pés de Cristo do que longe dele. É o melhor me humilhar aos pés de nosso Senhor do que longe dele. Aqui, irmãos, eu diria, é assumir o controle naquilo que esteja ao nosso alcance. Ela conduziu toda aquela condição de humilhação à presença de Cristo. A religião da época não podia fazer nada por ela. Não lhe trazia qualquer alívio das cargas da humilhação. E os fariseus não lhe forneciam qualquer saída daquele estado sucumbente. Todavia, ela não se permitiu ficar prostrada, ficar ao chão da vergonha. Ela foi até Cristo. Ela se encaminhou até Cristo. Ela pôs a sua esperança de uma vida restaurada, renovada, honrada, transformada e abençoada, sem crítica, sem rejeição e sem lágrimas, em Cristo. Foi em Cristo que ela depositou as esperanças de uma vida honrada e transformada. Com isso, irmãos, ela nos ensina que conduzir nossos dias de humilhação à presença de Cristo é pôr a nossa esperança em alguém eterno. Em alguém eterno. Alguém cujas soluções não são efêmeras, mas eternas. A psicologia, as falsas religiões, as vãs filosofias, os amigos ou qualquer outro suporte fora da pessoa de Cristo são paliativos, passageiros, métodos falhos que são hoje, mas não são amanhã. São ajudas cujo alívio vem com data de validade, só aliviam por um tempo. Inúmeros são os problemas de família, casamento, relacionamentos, vidas profissionais que acham alívios temporários na sabedoria deste mundo, mas que logo logo voltam aos seus infernos eternos. O caminho para lidar com os dias de humilhação que sofremos é conduzi-los constantemente à presença de nosso bendito Salvador. Pastor, por que esta mulher procurou a Cristo e não ao sumo sacerdote? Não tinha religião não naquela época? Não tinha líder religioso não? Por que ela foi chorar aos pés de Cristo e não foi chorar aos pés de Anás e de Caifás? Por quê? Por isso aqui, ó. Volte comigo ao capítulo 7. Veja comigo o versículo número 39. Ao ver isto, a mulher chorando aos pés de Cristo, o fariseu que o havia convidado,
disse consigo mesmo. Grife isso aí, ó, consigo mesmo. Ele disse só para ele, certo? Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Veja como é que a religião via essa mulher. Agora veja o versículo 44. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Só até aí. Você está vendo esta mulher? Por que ele diz isso? Você está vendo esta mulher? Porque Jesus sabia que a religião da época não enxergava a mulher, só enxergava os seus defeitos, só enxergava os seus pecados, só enxergava as suas misérias, a sua vergonha. Essa é a diferença entre a religião e o cristianismo. A religião, ela tem um foco voltado para os seus defeitos. Cristo não. Cristo não vê como os outros a veem. Ele a enxerga como mulher criada à imagem e semelhança de Deus. A enxerga com compaixão, com amor, com misericórdia, com graça abundante. Por que você está sentado nos bancos dessa igreja hoje? Porque Cristo lhe enxergou com amor, com misericórdia, com graça, com paixão, com vida verdadeira. Foi assim que ele lhe enxergou. Do contrário, onde você estaria? Onde estaríamos nós? Irmãos, a sabedoria deste mundo quer tratar das mazelas humanas baseada meramente em cálculos matemáticos, científicos, observáveis, empíricos, ou então quer tratar as desgraças deste mundo com mensagens ilusórias de músicas como Imagine ou We Are The World. Dizem que o homem pode resolver todos os seus problemas pela educação e pela gentileza. Se tão somente o homem for mais gentil, se tão somente o homem for mais educado, o mundo será um lugar melhor, o mundo será um verdadeiro paraíso. Pura fantasia. Por quê, pastor? Porque não é assim que acontece. Cristo não faz assim. Cristo trata da situação humana com realismo. Cristo trata da situação humana com realismo. Ele sabe que nós somos impotentes contra o pecado. Ele sabe que nós somos impotentes contra os verdadeiros males deste mundo. Onde estão os verdadeiros males deste mundo? Marcos capítulo 7, no coração do homem. E o homem por si só é impotente contra esses males, contra esses desejos malignos, pecaminosos, perversos. O homem por si só não consegue vencê-los. Como dizia Ralph Vane, Cristo sabe que nós convivemos com o pecado, a praga das pragas. O pecado é a praga das pragas. Então ele sabe das nossas mais profundas necessidades. Em Mateus capítulo 9, versículo 36 diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. No Salmo 103, versículo 10 e versículo 13 está escrito: Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Em outras palavras, Cristo não lhe enxerga como aquela sua esposa crítica lhe enxerga. Cristo não lhe enxerga como aquele seu marido crítico lhe enxerga. Cristo não lhe enxerga com o mesmo olhar crítico daquele seu cunhado. Cristo não lhe enxerga com o mesmo desprezo que os seus colegas de trabalho fazem. Cristo não lhe rejeita como a sua vizinhança lhe rejeita. Cristo não lhe deprecia como aqueles seus amigos de escola, aqueles seus amigos de faculdade o fazem porque você é crente. Cristo não lhe menospreza como aquele seu irmão ou a sua irmã o faz. Cristo não lhe despeja da sua presença
por causa de seus pecados, porque está escrito que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Cristo sabe das suas dores. Cristo sabe. É por isso, meus irmãos, que nós devemos aprender a conduzir os nossos dias de humilhação aos pés da cruz de Cristo. Cristo sabe. Olha o que Pedro escreveu. Primeira carta de Pedro, por favor, capítulo número 5. Primeira carta de Pedro, capítulo número 5. Versículos número 6 e 7. Olha o que Pedro diz. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Humilhem-se aí é o lugar. É o lugar onde vocês devem conduzir a humilhação de vocês. Em Tiago, no capítulo 4, versículo número 10, Tiago disse também: humilhem-se diante do Senhor, na presença do Senhor, e Ele os exaltará. Na presença do Senhor, não fora dela, na presença do Senhor. E o meio pelo qual nós podemos fazer isso diariamente não é outro senão a oração. A oração. Quando a gente vê essa mulher chegando por trás de nosso Senhor, ajoelhando-se, chorando, beijando e enxugando os pés de Jesus Cristo com seus próprios cabelos, aqui está uma das mais belas expressões de oração em toda a Bíblia. De como orar. Não precisa muitas das vezes nem ter palavras, como não tinha palavra nenhuma na boca dessa mulher. Apenas tinha lágrimas e lágrimas e lágrimas. Sabe aquele pecado que você não consegue vencer? Lágrimas por ele. Sabe aquela dificuldade no casamento que você não consegue vencer? Lágrimas por ela. Sabe aquela dificuldade no trabalho que você luta e permanece lá como um calo seco lhe perturbando diariamente? Lágrimas por ela. Sabe aquele filho difícil, complicado, ateu, que teima em ser contra a sua fé? Lágrimas por ele. Lágrimas! Oração! Escute, o nosso problema não é o tamanho da nossa humilhação. O nosso problema é o tamanho da nossa oração. Da nossa oração. Devemos, irmãos, falar mais com Deus. Deus é o tipo de pai que, mesmo sendo onisciente e sabendo de tudo que eu preciso, mesmo assim Ele quer me ouvir. Ele estabeleceu a oração como um meio pelo qual Ele quer me ouvir. Ele quer que eu vá até Ele e diga onde está doendo, peça ajuda, busque socorro, bata na porta do céu, mas vá buscar a Ele em oração. Portanto, meu amigo, só tem uma palavra para você: ore, 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 ore e ore. Fale com Deus, humilhe-se diante de Deus, reconheça que sozinho não dá certo, reconheça que por suas próprias forças você não vai a lugar nenhum. E eu pergunto, e você sabe, onde está doendo? Onde está doendo? Qual é a dor que mais humilha o seu coração? Qual é o pecado que mais machuca a sua alma? Qual é a vergonha que mais tira o seu sono, que mais rouba a sua paz? Qual é? Você sabe? Diga para Deus. Qual é a tristeza que faz você chorar nas caladas da madrugada? Qual? Diga para Deus. Qual é a promessa que há para o povo de Deus nas Escrituras? Segundo o livro de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Deus que falou isso é o Deus que ainda reina soberanamente no seu trono no céu. Isso é tão verdade hoje quanto foi há milhares e milhares de anos atrás. Deus
nos deixou a porta aberta da oração para falarmos com Ele, para buscar a sua face. Ele é Pai. Deus é Pai, não é padrasto. Deus é Pai. Ele nos ouve. Não que todo padrasto seja ruim, certo? Tem padrastos que são gente fina, mas tem uns padrastos que são só a misericórdia. Mas Deus é Pai. Pai. Vocês compreendem? E calcados então nessa promessa, nós podemos aliviar os dias de nossa humilhação, não apenas orando, mas também, terceiro e último lugar, terceira e última lição que essa mulher nos ensina: acrescente adoração na humilhação. Acrescente adoração na humilhação. Vocês podem vir comigo ao capítulo de número 7? Olha o que essa mulher fez. Primeiro veja mais uma vez o 39. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Veja, ele diz: se este fosse profeta, bem saberia. Grife isso aí. Agora, para mostrar que Jesus conhecia não apenas a mulher, mas também o coração do próprio fariseu, Jesus contou a seguinte parábola. Veja o versículo número 40. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Permaneça com sua Bíblia aberta aí e perceba isso aqui. Jesus, ele abre uma discussão para dizer que a atitude daquela mulher tem mais notoriedade para ele do que o ato do fariseu de lhe prestar um jantar. Por quê? Porque nesse jantar, Jesus aproveita para revelar em qual coração há adoração e em qual coração há hipocrisia. Essa noite foi uma noite de revelação. Jesus revelou em qual coração havia genuína adoração e qual coração havia genuína hipocrisia. Veja agora comigo os versos de número 44 a 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo esta mulher? Agora perceba: quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. O primeiro não aqui do fariseu. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. 45. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. O segundo não que o fariseu recebe aqui. 46. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Era comum naquela época o hóspede ser honrado com lava-pés, ósculo santo e óleo sobre a cabeça. Portanto, o que a gente tem aqui é uma mulher que tinha tudo para murmurar, tudo para reclamar, tudo para viver amarga, se lamuriando na vida, porém está adorando a Cristo. Adorando. Enquanto o fariseu, conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, dos salmos, dos profetas, tinha tudo para adorar, para amar, para abraçar a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas o está rejeitando, o está escanteando. Então o Senhor dá a resposta final ao fariseu,
dizendo o seguinte, veja o verso 47. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Porque ela muito amou. No verso 38, ela chorou, beijou, ungiu os pés de Cristo. Ou seja, ela fez bem mais do que o comum. E ali está a prova de que ela muito amou o Senhor. Tudo que o fariseu não fez, que era para ele fazer, quem fez foi a pecadora. Foi aquela mulher. Esta mulher amou a Cristo, apesar das circunstâncias de humilhação, ela amou a Cristo. Ela o amou profundamente, não amou apenas para receber perdão, mas o amou e amou de tal maneira que recebeu o perdão. Que grande lição temos aqui, irmãos, para os dias de humilhação. Nos dias de humilhação, é o tempo em que mostramos se somos verdadeiros adoradores ou não. Se somos pessoas que amam de fato o Senhor ou não. Ou se somos hipócritas. Quando pastor Bill Johnson, americano, perdeu a sua esposa, no domingo seguinte ele subiu ao púlpito para pregar. E a igreja ficou perplexa. Como que ele, ainda em estado de luto, sobe para pregar? O que esse homem tem a dizer? Então ele disse para a igreja: irmãos, quando nós estivermos no céu, a nossa adoração no céu vai ser leve. Vai ser uma adoração cheia de leveza, cheia de tranquilidade. Lá tudo perfeito, tudo tranquilo, tudo no seu devido lugar. Vai ser uma adoração leve, suave. Mas somente aqui neste mundo nós temos a oportunidade de adorar a Deus, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à humilhação, mesmo em meio às crises mais profundas do nosso ser. É aqui onde nós temos a oportunidade de nos mostrarmos como verdadeiros adoradores. Adorar quando tudo está bom é fácil. Adorar quando tudo está tranquilo, quando o mar está em bonança, qualquer um faz. Agora, ser genuíno e verdadeiro adorador é exatamente naqueles dias em que a cruz mais pesa, em que os pregos são cravados mais profundamente em nossos pulsos, em que as dores são mais lancinantes no fundo do nosso coração. É nestes momentos em que se separa os adoradores dos hipócritas. Exatamente aí. A única maneira, irmãos, que temos para adorar a Cristo, amar a Cristo nos dias de humilhação, eu digo a vocês, é conhecendo-o mais profundamente. Você precisa conhecer a Cristo, precisa conhecer seus atributos, precisa conhecer sua misericórdia, sua compaixão, sua graça, sua bondade. Você precisa conhecer o Senhor. Nossas humilhações, elas permanecem de pé nos ferindo, exatamente na medida em que conhecemos a Deus. Se conhecemos pouco de Cristo, nossa humilhação nos ferirá muito. Se conhecemos mais de Cristo, nossa humilhação nos ferirá menos. Deixe-me perguntar: o que é a humilhação que você sofre à luz do grande amor de Deus por você? O que é a humilhação que você sofre? Mostre-me o filho que o poder do Senhor não possa transformar. Mostre-me o marido que Cristo não possa converter. Mostre-me a família que Ele não possa restaurar. A porta que Ele não possa abrir, ou a doença que Ele não possa curar. Mostre-me. Por favor, mostre-me. Mostre-me a humilhação que Ele não pode reverter em honra. Em honra sobre seus filhos. Por favor, em casa, leiam o livro de Esther. Leiam o livro de Esther. E vejam o que aconteceu com o povo judeu e com aqueles que perseguiam os filhos de Deus.
Mostre-me a humilhação que Deus não possa reverter em honra. Aí eu quero que você volte comigo, por favor, ao capítulo 7, verso de número 48. Verso 48 ao 50. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Mas veja que ali entre eles não tinha só os fariseus criticando Jesus, tinha mais pessoas. Verso 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Essa pergunta aqui, ela tem uma alfinetada de crítica aí, certo? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. A sua fé salvou você. Esta mulher acrescentou a adoração à sua humilhação, recebeu o perdão que necessitava, a honra que lhe faltava, a vida eterna que o pecado lhe tinha roubado. Vocês lembram? Eu pergunto a vocês lembram? O Senhor reverteu a humilhação de Jó, que Jó sofreu exatamente quando este parou para adorar a Deus e interceder pelos seus amigos. O Senhor reverteu em alegria a humilhação de Davi, quando este se arrependeu do seu pecado e voltou a adorar o Senhor. O Senhor deu vitória ao rei Josafá, segundo Crônicas capítulo 20, quando este, humilhado pelo exército inimigo, adorou ao Senhor. Deus dera vitória a Josué sobre os muros de Jericó, quando este adorava ao Senhor, rodeando os muros e cantando louvores a Deus. Deus fechou a boca dos leões, quando Daniel adorou ao Senhor com a sua fidelidade diante do rei. O Senhor esfriou a fornalha ardente, quando Mesaque, Sadraque e Abednego adoraram ao Senhor e não se curvaram ante a imagem de Nabucodonosor. Então ouça, meu irmão e minha irmã, Deus tem poder de reverter todo e qualquer cativeiro de humilhação. Tudo que a gente precisa fazer é continuar adorando, amando, conhecendo, orando, buscando, comungando com o Senhor, vivendo para Ele e nos deleitando em sua poderosa e maravilhosa graça. É isso que nós devemos fazer. Acrescente adoração à sua humilhação. Jogue fora toda reclamação, toda murmuração, toda lamúria. Nos dias difíceis, nos dias mais cruciais, nos dias em que a batalha está renhida, no dia em que os dias são realmente terríveis, adore e adore ao Senhor. Não desperdice seus dias de humilhação murmurando. Antes, adore a Deus na tribulação, na angústia e na dor, como fez o profeta Abacuque. Lembram disso? Volte comigo, por favor. Abra sua Bíblia rapidinho. Nós cantamos isso aqui logo mais cedo. Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque 3. Versículo de número 17 em diante diz: ainda que a figueira não floresça. Todos acharam? Todos acharam? Amém? Então vamos ler todos juntos? Vamos lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Amém. Glória a Deus. Ainda que a figueira não floresça.
Meu amigo, não permita que os dias tristes, difíceis, lhe azede a alma, lhe amargure o coração, lhe torne uma pessoa chata, amarga, rabugenta. Mas antes, faça desse tempo um tempo onde você possa conhecer mais de si mesmo, conduzir sua humilhação à presença de Cristo e acrescentar adoração na humilhação. Aí sim, você verá que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Amém. Oremos.